Na noite mais difícil da vida dela, ninguém ouviu o que o silêncio gritava dentro do peito. A casa estava escura, mas o que mais pesava não era a ausência de luz, era a solidão, o cansaço emocional, a sensação de abandono que se acumulava há meses. Ela chegou ao limite. Sentou no chão frio, abraçando os próprios joelhos, tentando conter uma dor silenciosa que parecia não ter fim. Quase desistiu. Pensou que talvez ninguém perceberia sua ausência. Mas foi ali, no ponto mais baixo, que uma escolha começou a mudar tudo. Toda história aqui começa com uma dor silenciosa, e termina com uma virada que ninguém esperava. A dela não foi diferente. Por muito tempo, o sofrimento em silêncio foi companheiro constante. Ela acordava todos os dias com o peso da solidão e dormia com a culpa por não conseguir ser mais forte. Por fora, seguia funcionando. Por dentro, estava se quebrando devagar. Ninguém percebia. Ninguém perguntava. E ela também não sabia como explicar o que sentia. Chegar ao limite não acontece de uma vez. É um acúmulo de pequenas derrotas invisíveis. É o cansaço emocional que cresce em silêncio. É a sensação de abandono mesmo estando cercada de pessoas. É a dúvida constante sobre o próprio valor. E quando tudo parecia perdido, a ideia de quase desistir começou a parecer descanso. Mas essa não é apenas uma história sobre dor. É sobre a escolha feita no momento mais escuro. Sobre fé em momentos difíceis, não como milagre instantâneo, mas como decisão silenciosa de continuar respirando quando tudo dentro pede para parar. É sobre descobrir que, mesmo quando ninguém percebe o sofrimento, você não está completamente sozinho. Se você já chegou ao limite. Se já viveu uma noite em que pensou em desistir. Se carrega uma dor silenciosa que ninguém vê. Fique. Essa história é um refúgio. Porque às vezes a esperança possível não chega fazendo barulho. Ela começa como um sussurro. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. A dor dela não começou naquela noite. Aquela noite foi apenas o transbordar de tudo o que já vinha sendo guardado. A solidão era antiga. Não era a solidão de estar fisicamente sozinha, mas a de não ser vista de verdade. Conversava, sorria quando precisava, cumpria suas responsabilidades. Mas por dentro havia um cansaço emocional que ninguém enxergava. Um sofrimento em silêncio que se acumulava em pequenas frustrações, em palavras que nunca vieram, em gestos que nunca aconteceram. Havia também a culpa. Culpa por não dar conta. Culpa por sentir tristeza quando não tinha motivo. Culpa por se comparar. Culpa por achar que estava falhando em tudo. Ela se cobrava em silêncio, como se precisasse merecer o direito de existir. E cada cobrança aumentava a dor silenciosa que carregava no peito. O abandono não foi necessariamente físico. Foi emocional. Foi perceber que, quando mais precisava, ninguém parecia perceber. Ela aprendeu a não incomodar, a não pedir ajuda, a engolir o choro, a repetir para si mesma que precisava ser forte. Mas força não é ausência de dor. Com o tempo, o coração foi ficando cansado. Pequenas decepções se tornaram feridas abertas. O quarto virou esconderijo. O travesseiro, confidente. E a madrugada, testemunha do sofrimento em silêncio que ela não conseguia compartilhar com ninguém. Naquela noite mais difícil, tudo o que estava guardado finalmente veio à tona. E quando chegou ao limite, sentiu algo perigoso, a vontade de parar de lutar. O pior não era o que estava acontecendo ao redor. Era o que estava acontecendo dentro. Sentada no escuro, ela começou a discutir consigo mesma. Uma parte dizia que precisava continuar, que tudo ia passar, que era só mais uma fase. A outra parte, mais cansada, perguntava até quando. Até quando suportar o sofrimento em silêncio? Até quando fingir que estava tudo bem? Até quando carregar uma dor silenciosa que ninguém parecia disposto a dividir? O conflito interno era exaustivo. Ela queria pedir ajuda, mas não sabia como colocar em palavras o que sentia. Tinha medo de ser julgada. Medo de parecer fraca. Medo de ouvir que era exagero. Então escolhia o silêncio. E o silêncio, pouco a pouco, se transformava em isolamento. Naquela noite mais difícil da vida dela, os pensamentos ficaram mais intensos. Chegar ao limite não foi dramático. Foi sutil. Foi perceber que já não sentia mais vontade de planejar o dia seguinte. Foi olhar para o futuro e não enxergar cor.
Foi sentir que estava lutando sozinha há tempo demais. Ela se perguntava se fé em momentos difíceis era apenas uma frase bonita. Se esperança possível era real ou só algo que outras pessoas conseguiam acessar. Porque ali, no chão frio do quarto, tudo o que ela sentia era vazio. E o vazio assusta. Entre lágrimas contidas e respirações profundas, ela quase desistiu. Não de tudo de uma vez, mas da ideia de que as coisas poderiam mudar. E essa quase desistência era o ponto mais delicado de todos. Foi ali que ela chegou ao limite. Não houve gritos. Não houve cena. Houve silêncio. Um silêncio pesado, denso, quase sufocante. A dor silenciosa já não cabia mais dentro do peito, mas também não encontrava saída. Ela olhou ao redor e sentiu como se o mundo continuasse normalmente, indiferente ao sofrimento em silêncio que a consumia. Pensou em desistir. Não como um impulso repentino, mas como quem considera encerrar uma luta longa demais. A mente começou a sussurrar que talvez fosse mais fácil parar de tentar. Parar de esperar. Parar de acreditar que algo poderia mudar. Quando tudo parecia perdido, a ideia de simplesmente deixar ir parecia descanso. O cansaço emocional falava mais alto que qualquer conselho que já tinha ouvido. Ela se sentia invisível. Como se ninguém percebesse o peso que carregava. Como se sua ausência não fosse fazer diferença. Essa é uma das mentiras mais cruéis que a dor silenciosa conta. Ela fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem sem tentar impedir. Pela primeira vez, não tentou ser forte. Não tentou racionalizar. Apenas sentiu. E no meio daquele quase desistir, houve uma pausa. Uma respiração mais profunda. Um pensamento diferente, ainda frágil. Não era uma solução. Não era uma resposta clara. Era apenas a percepção de que, se chegará até ali, talvez ainda houvesse algo que não estava vendo. Aquela noite poderia ser o fim. Mas também poderia ser o começo de uma escolha. E foi nesse espaço mínimo, entre desistir e continuar, que algo começou a se mover dentro dela. A virada não aconteceu com luzes acesas ou sinais extraordinários. Não houve milagre. Houve silêncio e uma escolha. Ainda sentada no chão, com os olhos inchados e o coração cansado, ela fez algo simples. Falou. Não em voz alta para alguém presente. Mas sussurrou uma oração tímida, quase envergonhada. Não pediu que tudo mudasse de repente. Não exigiu respostas. Apenas admitiu que não aguentava mais carregar aquela dor silenciosa sozinha. Foi a primeira vez, em muito tempo, que deixou de fingir força. Naquele momento, fé em momentos difíceis deixou de ser teoria. Não era sentir algo extraordinário. Era decidir continuar mesmo sem sentir nada. Era reconhecer que, apesar do sofrimento em silêncio, ainda existia uma pequena centelha de esperança possível. Ela não ouviu uma voz. Não viu sinais. Mas algo dentro dela se acalmou o suficiente para respirar diferente. Como se o peso ainda estivesse ali, mas não esmagasse com a mesma intensidade. Como se, ao admitir sua fragilidade, tivesse aberto espaço para não estar completamente sozinha. A escolha foi essa: continuar. Continuar mesmo cansada. Continuar mesmo com medo. Continuar mesmo sem garantias. A fé não apagou a dor naquela noite mais difícil. Mas mudou a direção do pensamento. Em vez de não aguento mais, começou a surgir um só por hoje, eu fico. E às vezes, só por hoje, é tudo o que precisamos. Ela se levantou devagar. Nada ao redor havia mudado. Mas dentro dela, algo tinha sido reorganizado. A dor silenciosa ainda existia, mas já não comandava todas as decisões. A escolha tinha sido feita. O amanhecer não trouxe soluções mágicas. Os problemas continuavam ali. As responsabilidades também. A solidão não desapareceu de uma vez. Mas havia algo diferente naquela manhã. Ela acordou cansada, sim, ainda com marcas da noite mais difícil da vida dela. Mas não acordou derrotada. A dor silenciosa já não era um segredo sufocante. Era uma realidade reconhecida. E reconhecer o próprio sofrimento em silêncio foi o primeiro passo para não ser dominada por ele. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se julgou por estar fraca. Não se culpou por estar cansada. Apenas aceitou que estava atravessando um momento difícil. E isso mudou tudo.
Durante o dia, pequenos gestos começaram a surgir. Uma mensagem enviada. Um pedido de ajuda tímido. Uma conversa honesta. Nada grandioso, mas suficiente para quebrar o ciclo do isolamento. Aos poucos, ela percebeu que não estava tão sozinha quanto imaginava. Havia pessoas que talvez não soubessem da sua dor simplesmente porque ela nunca tinha permitido que vissem. A esperança possível não veio como euforia. Veio como estabilidade. Como a decisão repetida de continuar mesmo quando a vontade de quase desistir ainda aparecia. Porque ela aparecia. Só que agora não tinha mais a mesma força. Ela entendeu que chegar ao limite não significava fracasso. Significava humanidade. Aquela noite não foi esquecida. Mas deixou de ser o fim. Tornou-se marco. O ponto exato em que a escolha foi maior que o desespero. O momento em que a fé em momentos difíceis se transformou em prática diária. E, aos poucos, o que parecia impossível começou a parecer suportável. Talvez você esteja vivendo a sua noite mais difícil agora. Talvez tenha chegado ao limite e esteja carregando uma dor silenciosa que ninguém percebe. Talvez o sofrimento em silêncio esteja tão intenso que a ideia de quase desistir pareça descanso. Se for isso, respire. Fique mais um pouco. Toda história aqui começa com uma dor silenciosa e termina com uma virada que ninguém esperava. A virada nem sempre é barulhenta. Às vezes, é apenas a decisão de continuar por hoje. A escolha de acreditar que existe uma esperança possível, mesmo que pequena. A fé em momentos difíceis não exige força extraordinária. Exige sinceridade. Exige admitir que dói. Exige reconhecer que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Se essa história encontrou você na hora certa, escreva nos comentários: eu escolho continuar. Não como promessa grandiosa, mas como decisão de hoje. Sua coragem silenciosa pode ser o sinal que outra pessoa precisa para não desistir. Se este refúgio fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um espaço seguro para quem está cansado, para quem chegou ao limite, para quem sente que ninguém percebe sua dor. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais alguém que esteja sofrendo em silêncio. Você não precisa resolver tudo agora. Só precisa escolher ficar. E, às vezes, essa escolha muda tudo.